fazer as coisas como você enxerga, como você sente, como você pensa, porque isso já é criativo por si só, se você olhar pela ótica de que ninguém enxerga como você enxerga. Quais são os caminhos que você vê para que o vídeo se torne essa ferramenta tão potente, né, para negócios digitais? O feio dentro do digital é visto como natural, orgânico, a câmera selfie. E que ali tem muito valor dentro disso, inclusive. Quanto melhor o seu conteúdo, mais barato ele fica. Porque quanto mais gente ele impactar, menor vai ser seu custo de view e de aquisição daquela pessoa. Às vezes você tem um produto ótimo que você deixa morrer, porque ele é sempre mostrado da mesma forma. Olá, eu sou o Lucas Rosa e o seu Hotmart Cast começa agora. Olá, esse é mais um Hotmart Cast. Eu sou a Dani Bianchim e eu tô aqui pela primeiríssima vez com o Léo Leite. Oi, eu sou o Léo Leite, minha primeira vez aqui no Hotmart Cast, muito prazer estar com vocês. Tô fazendo 10 anos na Hotmart, se o JP não me demitir até maio. Tenho certeza que não, que tá tudo bem. Vai depender da conversa de hoje, É um né? grande marco, vai ser produtivo. Depende de você. Ele vai te meu contratar emprego. mais 10 anos. Depende de você e o nosso convidado de hoje é uma das maiores autoridades em Photoshop do Brasil. Ele já atendeu marcas como Sadia, Nestlé, Coca-Cola e ensina tudo no curso Primeira Classe. E tá aqui com a gente hoje. Legal. Que prazer ter você aqui. Prazer ter vocês também. Espero que o papo seja produtivo, falar sobre criatividade, arte, um pouquinho do que a gente faz e ansioso. E que o Leozinho não seja demitido, que ele não fale nada de A errado. gente vai aumentar sua percepção de valor no final dessa aula. Boa, Olha boa, aí, boa. olha aí. Conta um pouco o que você faz. A gente sabe que você é um especialista em Photoshop, mas o que você faz além de Photoshop? O que é fazer Photoshop hoje no mercado digital? Essa é a pergunta que eu sempre recebo, assim, quando eu sento em alguma mesa, o pessoal fala que você trabalha com o quê? Ah, trabalho com Photoshop. Aí, enfim, eu sei que gera uma série de dúvidas na cabeça das pessoas, né? Porque Photoshop é um software, mas na verdade eu conto histórias criativas, audiovisuais, através do Photoshop, que é a minha principal ferramenta, o meu principal aliado, o meu braço direito, assim, para dar vida às minhas ideias. E eu sou um criativo. De alguma forma, eu tento olhar para tudo que eu faço de uma forma que eu conte uma história mais engraçada, mais divertida, que retém mais, que seja mais bonita no final e que as pessoas, de alguma maneira, se conectem. E o Photoshop ele é parte disso porque ele é a principal ferramenta que eu uso para conseguir fazer com que essas ideias malucas aconteçam e no final todo mundo se divirta. Eu acho que esse é o grande segredo de um bom conteúdo. Não, muito legal isso, porque quando fala Photoshop, a gente automaticamente pensa, ah lá, ele edita capa de revista para as pessoas ficarem mais saradas, mais magras, sei lá. E tem toda essa história por trás, na verdade, de contar uma história, né? Tá. E isso, na sua história, surgiu como? Como que você caiu nesse mundo da criatividade, né, para além do Photoshop? Eu sempre fui desde criança, assim, eu lembro que eu sempre gostei muito de observar formas e objetos, como eles se encaixavam. Eu acho que, de alguma maneira, eu tive uma aptidão direcionada para isso, gostava de desenho. Mas, assim, entrei no mercado desde que o Photoshop praticamente existe, né? Ou começou a existir. Então, imagina, há 15, 16 anos atrás, eu chegar para os meus pais e falar, eu quero trabalhar e viver do Photoshop, seria a coisa mais insana que ele pensou. Quero fazer um curso de CorelDRAW. De CorelDRAW, Então, era uma insegurança muito grande, porque há 16 anos atrás o software ainda estava começando a dar seus primeiros passos, e é exatamente isso, eu recebo esse tipo de questionamento até hoje. Então é você aquele cara que tira as espinhas das pessoas, ou emagrece alguém? E aí eu falo assim, cara, você não faz ideia do que eu já fiz, ou para quem eu já trabalhei, ou o que eu já conquistei através do Photoshop. Então esse cara, ele nasceu na minha vida de uma forma, assim, realmente aleatória, porque eu gostava de jogar um jogo de estratégia chamado Age of Empires, que era um jogo de conquistas de minério, pedra e ouro, e você tinha que fazer isso numa certa quantidade de tempo. E quanto mais rápido você fazia, isso lá em 2002, né? Ou seja, 21 anos atrás, 22 anos atrás, mais você conseguia pontuar dentro de um fórum, que a gente entrava depois da meia-noite na internet, para tirar um print da nossa tela, jogar nesse fórum e aí ele contabilizar qual era o seu ranking mundial. E eu era muito viciado no Age of Empires. A minha vida era escola, inglês e Age of Empires, eu lembro disso. E, coincidentemente, um computador que meu pai me deu na época para estudar tinha o Photoshop 7.0 instalado. E eu era muito viciado no jogo até um ponto que eu jogava de uma forma, falava assim, cara, não tem como bater os chineses no mundo, assim. Porque o que eu fazia em 7 minutos e alguns segundos, eles faziam em 2 minutos e 50.
E aí eu falei, isso é impossível, alguém está manipulando isso de alguma forma, não é real, como que eu faço para melhorar? E eu não tinha mais como melhorar, eu apertava todos os botões do jogo da forma mais rápida que eu conseguia e eu chegava em 7 minutos. E aí eu pensei, cara, por que que eu não manipulo os resultados do meu print screen antes de subir para o fórum? Porque aí eu vou ter uma Ninguém bate sensação, os brasileiros. eu vou ter uma sensação de que eu passei esses caras. E aí eu falei, tá, preciso entender como que eu posso fazer isso. E coincidentemente eu fui pro Photoshop, aprendi ali as primeiras coisas de copy-paste, clone stamp, que é uma ferramenta de clone mesmo. E aí eu troquei todos os meus números antes de subir pro fórum. E isso me deu uma sensação que eu carrego comigo até hoje, assim, que é essa liberdade de fazer com que você ou qualquer pessoa que esteja aqui acredite numa realidade que eu construí. Né? E que anos depois, vivendo esse mercado, eu comecei a perceber que esse é o poder da comunicação, é o poder da publicidade, é você congelar um frame ou congelar um momento que só existe na cabeça de quem cria e que aquilo vai passar a ser como verdade ou contar uma história a partir disso. Então, o Photoshop ele entrou na minha vida graças a essa brincadeira e ainda bem que ele se tornou realidade. Talvez tenha começado com métodos um pouco questionáveis, mas muitos. se transformar em algo concreto, né? Massa demais. Você comentou que tá há 20 anos aí com Photoshop e comentou também que comunicação, publicidade, está muito atrelado a essa parte de imagem e vem mudando, né? Hoje a gente tem as ferramentas de inteligência artificial, Midjourney, tudo isso. Como que você vê isso impactando no seu trabalho e no trabalho de quem trabalha com anúncios, com publicidade, com Hotmart, na hora de falar de imagens? Eu vejo que hoje a gente vive aí o ápice do melhor dos nossos mundos, né? Que é você conseguir linkar a criatividade com a produtividade, que sempre foram dois pêndulos que puxavam para lados opostos e que se você fosse produtivo, você tinha que abrir mão da criatividade e agora, sendo criativo, você não consegue ser produtivo. E a inteligência artificial, ela foi a maior revolução criativa que eu já vivi, que eu imagino que a gente vá viver nos próximos anos, que ela traz essa possibilidade de nos unirmos com o que a máquina tem de melhor, que é a capacidade de operação, combinação de dados, análise, junto com a nossa identidade, a nossa sensibilidade, que é uma característica humana. E quando você tem essa singularidade acontecendo, a gente tem o que eu acredito que seja o profissional criativo do futuro, né? Que é um cara rápido, produtivo, criativo, singular. Então, a inteligência artificial e todas as suas ferramentas, falando de um ano para cá, teve um avanço diário assustador e eu nunca imaginei que alguma inteligência seria capaz de criar o que a gente cria hoje com ela e que a cada dia ela nos surpreende e que seria talvez a maior, não diria nem burrice, mas é muito egocentrismo da minha parte acreditar que só eu sou capaz de criar o que eu sou, sabe? E entender que existem tantas ferramentas a nosso favor para nos auxiliar nisso, né? Que eu acho que é aí que as pessoas entram nessa competição que não existe e se existe você já perdeu. Isso é uma visão que é muito legal, porque eu acho que quando a gente fala de uso de inteligência artificial associado à arte, né, à criatividade, muitas pessoas ainda veem como uma ameaça, talvez, ou de tirar esse aspecto humanizado, né, que você trouxe. Como é que você faz para garantir a sua identidade usando ferramentas que te ajudam a ter mais escala, né, também? Sim. Eu acredito que a gente vive fases, assim. A primeira fase é aquela fase de que ela se torna acessível para todo mundo. Então, tem muito curioso, tem muita gente que fala, agora eu sou capaz, então eu vou usar a meu favor. Agora eu sou um artista, o que eu não era antes. E eu defendo e falo com toda a convicção do mundo que todo mundo tem um artista dentro de você. Ele só está ali quietinho, escondidinho, não alimentado, mas ele existe. Então, quando você vê uma ferramenta que te faz acessá-lo mais facilmente, isso vira para você uma super arma, um super poder. E que essa primeira fase de acessibilidade, ela traz esse volume de que tudo parece igual, que todo mundo é capaz, que todo mundo sabe fazer. Depois vem uma fase de que as coisas se estabilizam, né? Que é onde a maioria dos curiosos morrem, saem fora, vê que não é isso que eles querem realmente. Eles não querem despertar o artista que tem dentro dele de verdade, tá tudo certo. Né? E aí vem uma questão de equilíbrio que sobressai quem de fato olha para isso como uma simbiose mesmo, né? Entre homem e máquina. E isso é um fator competitivo gigantesco para o mercado. E eu acredito muito nisso, assim, dessa primeira fase que nós estamos vivendo agora, de que tudo se tornou parecido, igual. Não sabe mais se foi feito humanamente ou através de uma máquina. E até um ponto que eu já gostaria de levantar aqui, né, que é a gente tem essa característica de sociedade mesmo, ou de evolução humana,
de acreditar que tudo que é feito mais rápido tem menos valor, ou Verdade. é mais inútil, ou não é tão, né, de alguma forma... Não é tão profundo, né? profundo, assim, Sim. porque foi feito de uma maneira mais rápida. Mas o que difere hoje uma fotografia que é feita com uma câmera que custa 15 mil reais, ou se eu pegar um carvão e fazer um desenho no chão, sacou? O que tá ali é muito mais envolvido das minhas percepções, da minha visão, do meu olhar, que independe da ferramenta, se ela é mais ou menos valiosa, mas o Perfeito. sentimento que eu desperto em cada uma das pessoas. Legal demais. E você comentou, né? Todo mundo tem um artista, né? Eu Dentro. adorei isso, porque eu sou a pessoa que acha que o artista não está aqui dentro. Aí sim, né? Dani quer despertar o artista dentro dela. Eu também quero. Quais são os caminhos para uma pessoa que tem essa ferramenta em mãos, mas como você falou, né? Tem um resultado que é muito pasteurizado, um resultado que não é tão legal, porque não tem esse olhar, porque tem esse artista que está um pouco morto por dentro. Adormecido. Como que as pessoas desenvolvem isso? Quais são os caminhos para isso? É repertório mesmo, é você se colocar dentro desse ambiente que te move, que te desafia, né, de criação, de você trazer ideias em qualquer um dos sentimentos artísticos que pode existir dentro de você, seja música, seja pintura, seja desenho, seja expressão, escrita. É isso, eu sinto que todo mundo tem um artista que mora ali dentro de uma caixinha, que tem um orifício que só você enxerga o mundo através daquela perspectiva. E esse é seu lugar que onde você vai quando tudo parece estar errado, quando tudo parece estar ruim, que você se recolhe e você fica aqui naquele ambiente, vendo o mundo da sua perspectiva. E ali tem um valor gigantesco que quando você começa a acessar esse lugar, não só quando você está na fase bad, na fase ruim, mas no seu dia a dia, vai lá para sua caixinha, olha o mundo através do seu orifício e mostra para pessoas qual é essa perspectiva. E é aí que mora a sua identidade, a sua assinatura, a minha, né? E que ninguém consegue ver através do seu furinho ali, da sua caixinha, porque é só você que consegue acessá-la. Eu acho que o despertar vem daí, em buscar cada vez mais como eu entro nesse lugar em momentos chaves, né? E, claro, repertório te traz isso, reconhecer esse lugar como um lugar de força e não só de fraqueza também é muito disso, né? E nada mais é do que você transparecer o que você tem de dentro para fora, assim. E dá para fazer isso de várias formas, né? Não só como uma maneira sentimental, lúdica, mas principalmente no mercado digital hoje, de maneira criativa, que outras pessoas vão olhar e falar, esse cara contou a história que eu queria ter contado. Porque às vezes o orifício ali, o buraquinho da caixa é parecido, sabe? Mas que poucas pessoas vão lá e dão voz para isso. Eu acho que isso é muito legal. Isso é muito massa. Eu acho que isso de cada um conseguir refletir o seu próprio olhar, né, pela sua própria ótica, é o que garante a gente ter também estilos próprios, né? E estilos que são muito identificáveis. A gente estava comentando antes de começar aqui, né, a gravação, de que a gente tem muitos conteúdos, às vezes, no digital, que é difícil você perceber quem tá por trás daquilo. Sim. Quando a pessoa cria uma personalidade digital muito marcante, seguidores, enfim, estão ali navegando, batem o olho e já sabem que aquele é você, né? Sim. Então, o que você vê mais de segredo pra ter esse seu estilo muito próprio e muito identificável, que as pessoas batem o olho e sabem que você que tá por trás? É buscar a sua identidade, a sua assinatura. Isso passa por você transformar o seu produto ou você mesmo na sua principal marca. E marca é isso. É quando você identifica, ou é o que as pessoas falam de você quando você não está por perto, né? E valorizar a sua marca, ela passa por mini decisões diárias de tudo que você faz, você pensar do porquê que você está fazendo, né? E entender que aquilo é replicável. Então, a maneira como eu falo, meu tom de voz, o estilo de conteúdo, a paleta de cor que eu visto, se isso combina mais comigo ou não. Você vai fortalecendo essa percepção de marca e quando você vê seus conteúdos, eles falam de você sem você precisar aparecer. E isso a gente atinge o mais alto nível de lifestyle, que é marca, né? Quando alguém consegue te identificar pelo simples fato de você construir algo. Isso tem muito valor, assim, porque deixa de ser uma receita, deixa de ser um processo pasteurizado, industrial e passa a ser único, sensível. Legal Acho que demais. esse é o segredo. Uma dúvida sobre o valor, né? Quando a gente conversa com alguém que é iniciante na Hotmart, ou até pessoas mais avançadas, que tem um processo muito engessado, precisa fazer um criativo, que às vezes não é criativo, precisa fazer uma série de coisas.
eles questionam muito, beleza, para que eu vou investir em criatividade? Qual que é o esforço de colocar uma equipe? Você estava comentando nos bastidores, né, que o vídeo que você fez pro Fire levou quanto tempo? 9 dias. E foi um resultado incrível. Como que você consegue trazer para alguém que ainda é incrédulo em relação ao poder da criatividade, que vale a pena e que dá resultado para o mercado digital também? É que as pessoas confundem criatividade como algo estruturalmente grande. Para ser criativo, eu preciso ter uma equipe gigantesca, a melhor câmera, a melhor estrutura de luz, né? Ou eu preciso ser um Ou artista preciso já. ser um artista já para ser o mais criativo possível. Mas a criatividade, ela nada mais é do que um músculo que todo mundo tem e que vai atrofiando se você deixar ela ali parada, sem utilizar todos os dias, igual a academia, né? Eu sei que esse é um exemplo meio clichê, mas é fato. E quanto mais você exercita esse músculo, mais peso ele carrega com o resultado, né? E o que eu falo para todo mundo é, faça o teu melhor, né? Faça do Cortella com as condições que você tem hoje, enquanto você não consegue ter melhores condições de fazer melhor ainda. E criatividade é bem isso. Você pode fazer as coisas como você enxerga, como você sente, como você pensa, porque isso já é criativo por si só, se você olhar pela ótica de que ninguém enxerga como você enxerga, né? E eu acho que esse é um segredo de você já desbloquear isso, de olhar para algo e falar assim, cara, mas isso não é criativo. Não é criativo porque você acha que não é, mas e para a pessoa que está vendo? Porque você não produz conteúdo para você produz conteúdo para as pessoas. Então, esse julgamento, muitas vezes, passa dessa sua análise e metrificação do que as pessoas estão achando. Se você soltou um criativo que realmente não reverberou como você gostaria, talvez você errou e pecou em algumas etapas. Mas teve, às vezes, coisas que foram incríveis e que você vai receber esse feedback de como isso impactou na vida das pessoas. Eu acho que passa por aí, de você romper essa primeira barreira de que a criatividade ela é um músculo que começa a ser exercitado ali de pouquinho em pouquinho, quando você vê que você está pegando um super peso e quando você vê você não vive mais sem. Você liga e desliga ela a hora que você quer, né? Por exemplo, a gente vai começar um projeto hoje em dia, a gente tem bastante repertório de, nossa, minha cabeça vai para 1000 lugares, né? Mas isso foi adquirido ao longo do tempo. Não é que lá no começo, ou até hoje eu não travo, às vezes, numa folha em branco de não saber como fazer. Mas isso me dá muita certeza de que existe um caminho a ser explorado ali. E acho que é isso que é legal. Muito bom, você tá ali praticando, de repente você tá levantando 200 quilos no leg press da criatividade. É bem isso. Muito bom. É a Graciane da Graciane criatividade. da criatividade. Mas para você se tornar a Graciane da criatividade, não é de um dia para o outro, é a prática do músculo, né, que você falou. E a gente precisa de um tempo ocioso, né, para deixar a criatividade aflorar. Não é uma coisa que dá para colocar um tempo, né? E como é que você vê esse balanço hoje em dia que a gente precisa buscar resultado, mas a gente precisa ter um tempo para colocar a cabeça para trabalhar, para testar, para acessar a sua caixinha. Exato. É isso, porque se você tem que colocar isso como uma tarefa de trabalho teu, a ociosidade ela se torna um trabalho. A sua rotina é o seu trabalho, né? E a sua rotina passa por você ter projetos comerciais, projetos autorais, tempo ocioso para pensar e descansar esses dois tipos de projetos. E se você não coloca isso como algo importante, um hobby que seja, vai estourar em algum momento. E geralmente estoura no trabalho, a primeira impressão, ou no seu físico. E aí vira uma bola de neve insustentável, que em algum momento você vai ter que desligar tudo isso, ligar as luzes de novo e começar do zero. Então é importantíssimo sim que você tenha esse tempo ocioso para você refletir, pensar, buscar, cara, deixar a cabeça viajar para qualquer outro lugar que não seja necessariamente o trabalho propriamente dito, né? Porque ociosidade também é trabalho. E quando você decidiu compartilhar esse conhecimento com outras pessoas, começou já no online, as pessoas começavam a te procurar, como que você falou, beleza, agora eu já estou confortável para compartilhar isso com o mundo? Eu comecei muito tarde no digital, confesso. Comecei em 2021. Eu fiquei durante muito tempo relutando se eu entrava ou não entrava, porque eu confesso que eu era aquele cara cético de que eu nunca achei que, de alguma forma, o mercado digital pudesse se adequar à maneira de contar uma história que eu gostaria que justificasse financeiramente. Porque eu falei, o modelo de lançamento que eu até tinha visto quando eu comecei era muito pautado a isso, né? A uma receita, a datas, a uma caixa bem
fechada sobre como as coisas deveriam ser feitas. Eu olhava para todo mundo que estava fazendo e parecia que tinha um modelo propriamente dito de ser feito, e eu falei, não encaixa o que eu quero fazer, porque eu vendo criatividade, eu vendo percepção visual, e como é que eu vou fazer um lançamento cinematográfico dentro desse mundo? Quem vai me ajudar nisso, né? Como que faz? E aí eu entrei em 2021 no mercado digital, encontrei uma coprodução que abraçou todas as minhas ideias e que deu vida a tudo isso de alguma forma. E que, claro, foi muito importante todo o meu processo até hoje. Mas eu comecei a compartilhar conteúdo em 2010, em conteúdos presenciais. Eu era novinho ainda, né? Eu tinha 21 anos e eu já dava workshop presencial em São Paulo, 2 dias, sábado e domingo. E eu só abria projetos que eu estava construindo no mercado para pessoas que sentavam ali, 50, 60 pessoas numa sala de auditório, e eu contava a história do projeto. Então eu tinha essa bagagem já do educacional aflorada em mim, eu sempre gostei, mas que era pouco escalável, né? Eu conseguia fazer 2, 3 turmas por ano, de 50 a 60 pessoas. E, nossa, eu adorava a troca, adorava o sentimento que eu saía dali de conseguir passar o meu processo para outras pessoas e que, a partir disso, elas pudessem também construir o processo delas. E, então, quando eu fui para o digital, foi bem simples a parte pedagógica, digamos. Mas aí eu fui entendendo qual era o modelo que conseguia linkar esses 2 pontos de vou fazer um super lançamento temático agora. E quanto tempo isso vai dar? Quantos criativos eu tenho que fazer? Qual a equipe que vai ser envolvida? Né? E confesso, assim, durante muito tempo eu fiquei pensando, cara, não vale a pena. Mas eu jogava um jogo de não só números finais no começo, mas eu sabia que em algum momento a chave ia virar para a percepção, e as pessoas iam começar a me notar, isso ia reverberar no meu trabalho também. E hoje deu tudo certo, assim, eu continuo fazendo de uma maneira que eu me orgulho muito. Modéstia à parte, a gente é bem notado pela forma como a gente faz, e eu acho que isso é o que me dá muita vontade de continuar fazendo. Isso é muito bom. E olhando para tudo que vocês têm de reconhecimento, tudo que vocês construíram hoje, o que você teria feito de diferente quando você começou lá atrás? Até como uma dica também, né, para quem tá assistindo a gente, tá começando agora. Eu teria investido menos tempo no meu preciosismo, assim, no conteúdo, de algumas formas. Porque quando eu comecei, eu entendendo o jogo do digital, eu entendi que o equilíbrio entre volume e qualidade, ele é o jogo perfeito. E que o famoso, o feio converte, sabe? Eu falo um pouco diferente. Porque dentre o feio, existe harmonia. Porque se a gente perde na nossa vida a direção do que é bonito, cara, a gente morre, porque a gente está sempre buscando o bonito, o belo, né? Por causa de evolução mesmo. Se eu não vou buscar em algo que eu busque melhorar, então, por que eu estou fazendo? Entendeu? Mas o feio dentro do digital é visto como natural, orgânico, a câmera selfie. E que ali tem muito valor dentro disso, inclusive. Mas dentro do feio existe uma harmonia. Posso ter o melhor enquadramento no equilíbrio, no meio, com uma paleta de cor legal que combina com a cena, com microfone, não precisa ser um áudio super ruim. Então, equilíbrio foi o que faltou para mim lá no começo, porque eu falei, não, agora eu vou fazer com a melhor câmera, ou melhor... Então, criativos a gente gastava 3 dias para fazer e que não justificavam, porque se eu tivesse gravado um story, teria trazido mais ou a mesma quantidade de pessoas e o retorno sobre o investimento seria maior. Não, muito bom isso. Só uma curiosidade, você tá com quantos alunos hoje? 7.500. Uau. E alguma história te marcou muito desses alunos que você conseguiu gerar um impacto? Falando sobre criatividade que te marcou bastante? Eu gosto de muitas histórias assim dentro da comunidade, porque eu sinto que eu diversifiquei a criatividade no mercado de uma maneira que a gente vive no polo São Paulo-Rio, né? Que o acesso à informação é muito mais ágil e rápido. BH também entra nisso, mas quando a gente fala de Nordeste e Norte do país, são lugares muito carentes, inicialmente, falando de conteúdo e de acesso a grandes produtoras, a grandes estúdios, as grandes marcas, e que hoje a pluralização do conteúdo fez com que muitos designers, né, que é esse cara que muitas vezes era o cara do cantinho ali, trabalho de casa, esquecido, que só atendia o bairro, o mercadinho ali. Hoje ele consegue atender grandes marcas através do digital, com o seu próprio trabalho,
E eu sinto que o Primeira Classe ele deu voz para esses caras, de alguma maneira, para entender que, claro, estrutura é algo que você precisa cultivar e crescer, mas que você pode começar grande já, sendo sozinho, uma eu presa. Legal Né? demais. E isso é uma coisa que eu sinto muito orgulho de ver muitos profissionais que antigamente poderiam ficar ali reclusos a acreditar que o design poderia atingir patamares que atingiu hoje, né? Você comentou que você faz esse lançamento pautado na criatividade, um lançamento temático, né? Quem são esses alunos que mais engajam nesse tipo de lançamento? Você tem um padrão, você sabe qual que é o tipo de aluno que está vindo e fala, eu vivo essa parte criativa, fiquei com vontade de conhecer mais, aprender com você. Quem que engaja nesse tipo de lançamento? São criativos em geral, designers, simpatizantes pela arte de alguma forma. Esse cara que sabe que tem algo dentro dele que pode ir além e que ele ainda não sabe a técnica, ou ele ainda não aflorou a criatividade, ou ele ainda não se posicionou. Então, o Primeira Classe, ele tem esses 3 pilares. É técnica, você vai aprender muito sobre técnica, ferramenta, como fazer da melhor forma. Depois você vai aprender a dar vida à sua criatividade através dessa técnica. E o mais importante que eu vejo dos 3 pilares é como você posiciona isso depois e se coloca como alguém disponível para o mercado valioso, né? E não como mais um ali que está fazendo de alguma forma, está buscando volume, varejo, nada disso. A gente tem esse sentimento de posicionamento muito interessante, que é esse cara que hoje pode estar ali na faixa dos 16, 17, 18 anos e pode chegar até os 45, 50 anos vivendo disso tranquilamente. E tendo orgulho de falar, cara, o design me deu tudo que eu tenho e eu estou muito grato a essa profissão. Lucas, você estava comentando dos seus alunos, a gente perguntou um pouquinho do perfil deles e você falou, né? A pessoa pode começar com 16, 17, vai até os 40. Como é que você acompanha essa jornada de desenvolvimento? Que tipo de suporte vocês dão no dia a dia? E como que vocês sabem que o aluno está pronto para dar o próximo passo ali na jornada, né? Sim, a gente tem uma comunidade muito ativa no Discord, que é um canal de comunicação organizadaço que a gente tem de canais de dúvidas, ajuda, trabalhos em andamento. Então, a gente recebe projetos dessas pessoas e corrige, e fala, cara, olha aqui, a sombra não está tão legal. Se você tentasse trazer o vermelho nessa cena, como ficaria? Então, tem muito desse incentivo e até dessa cutucada criativa que o cara se sente, às vezes, assim, caramba, eu não estava enxergando dessa forma. E a gente fomenta muito isso dentro da comunidade, através de que esse é o processo realmente que aprende. É quando você coloca em prática aquilo que você estudou. Porque quando você coloca o conteúdo em prática, ele se torna um conhecimento. Agora, se você não é só um conteúdo, ele vai ficar ali à mercê, ele vai ser atropelado por uma série de outras coisas que acontecem. Então, a gente incentiva muito isso. A gente tem essa comunidade, ali fica tanto eu quanto outras pessoas do meu time de suporte dando esse feedback e acompanhando a etapa de cada um mesmo, assim. De quem está iniciante ou quem está avançado, o que eu sempre prego as pessoas confundem iniciante com amador, né? E isso é uma coisa muito importante, porque desde o momento que você se torna iniciante, você pode ser profissional. E você pode ser um profissional iniciante, um profissional intermediário e um profissional avançado. E a postura de profissional é o que vai fazer com que você escale passo a passo cada uma das suas etapas, pegue projetos de iniciante, pegue projetos de intermediário, pegue projetos de sênior e crie sua própria empresa em um determinado momento. Agora, se você lá no começo é um cara super avançado, mas com postura amadora, vai dar ruído em Não vai pra frente. Não vai. E a gente acompanha isso, incentivando o profissionalismo em cada etapa dessa jornada, assim. Legal. E essas pessoas que estão sendo formadas por vocês, elas acabam sonhando também. Eu quero também chegar em algo parecido com o que o Lucas chegou nesses 15 anos aí de Photoshop. Mas a gente sabe também que, por outro lado, né, o cliente desses clientes, ele pode ficar um pouco resistente em pagar por algo criativo, seja uma marca grande, ou seja até um creator da Hotmart que fala, vale a pena investir em um profissional de Photoshop, em um profissional criativo, sendo que vai ser um stories que vai durar 30 segundos? Pois é. Cara, essa é a pergunta que eu mais recebo e eu gosto muito de defendê-la da seguinte forma. Quanto melhor o seu conteúdo, mais barato ele fica. Porque quanto mais gente ele impactar, menor vai ser seu custo de view e de aquisição daquela pessoa. Então, hoje quando a gente faz vamos trazer uma conta de padaria rápida aqui, sei lá. A gente faz um story de uma sequência de um Reels de 1 minuto e meio e a gente cobra ilusoriamente um valor que parece inacessível para muita gente, R$100 mil.
Pô, mas eu não pagaria R$100.000 para um conteúdo de um Reels que vai durar 1 minuto e meio. Que marca que é essa? É muito mais fácil investir isso em tráfego ou em produzir 10 conteúdos. Só que se esse conteúdo ele tem 2,5 milhões de views, que é uma coisa facilmente atingível de viralização, porque o conteúdo ele é bom, cada clique ou cada view custou 0,04 centavos. Então, é um conteúdo que muito barato. Se você for falar que isso é um produto, uma marca, uma aquisição, e que alguém vai continuar te acompanhando dentro desse processo. Me fala qual mídia te traria todo esse valor se convertendo para esses números. E se a gente fala que isso viraliza para mais gente, mais barato vai ficando. Então, conteúdo bosta, ele sai caro no final, porque ele não viraliza e o clique sai muito caro para cada pessoa que vem. Então, invista no teu conteúdo, porque a chance de você viralizar, ela é muito alta. E você pode viralizar sem precisar investir R$100.000, investindo na criatividade. Porque a criatividade, ela barateia todas as etapas do teu produto de alguma forma. Eu vou fazer a pergunta de milhões. Tem algum caminho para viralizar? Tem alguns Fórmula. Fórmula é difícil, né? Mas tem alguns indícios que a gente fala, isso aí tem chance de chegar nesses 2,5 milhões? Existe. Eu acredito que até tenha pessoas mais adequadas do que eu para falar sobre isso, né? Eu acho que existe uma sequência de narrativa mesmo que funciona, que já está no mercado de uma maneira incisiva e que não adianta a gente querer reinventar, né? Então, eu sempre falo que o conteúdo viral, ele é como uma conquista mesmo. Ou seja, você, quando vai conquistar alguém ou vai querer se aproximar de alguém, ele tem uma série de etapas ali. Então, seja um conteúdo que chame a atenção, ou seja, o visual é o primeiro impacto, assim como num primeiro encontro. Você sempre olha para uma pessoa e fala, cara, essa pessoa combina com o meu estilo que eu gosto ou não gosto. Então, vou parar para ver. Depois, se o conteúdo ele é educativo, se ele instrui, se ele ensina, se ele tira a pessoa de um lugar e leva para outro. Ou seja, no primeiro encontro a pessoa é bonita, mas se ela abre a boca e fala uma parada que eu não... Cara, o que eu tô fazendo nesse jantar, sacou? Então, quero levantar e ir embora mais rápido. E o conteúdo ele tem isso. Então, se o visual impacta, mas o conteúdo é ruim, eu não vou ficar ali. Depois, resolva uma dor de alguém, né? Pô, é o conteúdo que pegou e me ajudou em algo que eu não sabia, eu nunca tinha visto, e ele ajudou de uma forma tão fácil, tão simples, tão genuína, né? E por último, você compartilha esse processo de uma maneira que mostra o passo a passo. Porque às vezes a pessoa ela sabe o que ela quer, mas ela não sabe como percorrer. E se o seu conteúdo ele mostra isso, a chance de ela ficar ali nessa escala de conexão é muito grande. Só que se a gente cria um conteúdo hoje e eu já vou direto para a dor, vou te repelir de alguma forma, né? Imagina se eu nem te conheço. Eu já chego contando para você um problemão que eu tenho. Pô, caralho, olha que... Pô, cara chato, cara só reclama, cara né? só reclama. Então, respeite essa escala. Por isso que o visual, ele é tão importante, porque ele é o primeiro nível de conexão. Então, se chamou a atenção, se é bonito, opa, eu já abri uma porta aqui que antes eu não tinha. E aí eu sinto que se você seguir essa hierarquia, a chance de você ter um conteúdo viral, ela é muito grande. Você fala bastante desses 5 pontos, né, que geram conexão, o visual, a criatividade, o humor, a utilidade e a dor, né? Isso. Como é que você balanceia tudo isso? Você experimentou e foi chegando nesses 5 pontos? Eu fui testando, de fato. Eu sempre investi no visual como a porta de entrada, porque esse é meu principal core, assim, e eu senti que funcionou. E aí depois eu não tinha um conteúdo legal e as pessoas chegavam, ficavam, mas iam embora. Então tinha que investir no conhecimento ali. Aí eu percebi que meme viraliza pra caramba. Você levar diversão é uma coisa que faz com que as pessoas falem para outras pessoas. Falei, cara, vou colocar um pouco de pitada de comédia aqui, de diversão. Então eu fui tentando e mapeando isso, né? E até o último nível de conexão, que é você ajudar alguém de fato. E quando isso acontece, a pessoa já está quente o suficiente para ela comprar qualquer coisa sua, sem você precisar investir em nenhuma outra estratégia. Né? Que eu fui escalando e ela está ali porque ela quer, ela vai todos os dias consumir meu conteúdo, porque ela, além de se interessar que é bonito, ser educativo, tem uma pitada de humor, ou seja, ela fala para outras pessoas e no fundo resolve uma dor dela. Eu sinto que esse é o mapa perfeito para um bom conteúdo. Não, muito legal. E esse conteúdo dos 5 pontos, imagino que ele esteja muito presente no Primeira Classe, né?
Sem dúvida. O primeira classe, ele é essa viagem, por isso que chama primeira classe. É uma Ah. viagem de primeira classe. Eu tava aqui me questionando, assim, não, depois eu vou É. perguntar pra ele de onde que vem o Ele nome. tem 2 nomes. O primeiro é porque eu queria que fosse a primeira classe que qualquer aprendiz sentasse para aprender algo. Então, é a minha Uhum. primeira classe. E depois eu fui entendendo que era uma viagem mesmo, uma viagem criativa. Legal. E que quando você viaja de primeira classe, a viagem já é já é a experiência. Uhum. O avião ali, a experiência que você tem, você não chega cansado no lugar, você já chega íntegro. Então, quando você entra no avião, já começou suas férias. E eu queria trazer isso para o meu produto, que quando eles estivessem na jornada do lançamento, que eu acho uma coisa, em algum momento, cansativo, Uhum. porque é aquele processo que precisa acontecer, que fosse muito divertido, que a pessoa quisesse ver meus anúncios, ela quisesse ver o que eu estou produzindo, que ela parasse um tempo ali e estivesse rolando, pô, mais um sponsor do Lucas, cara, mas esse ponto é tão legal, eu vou continuar vendo. Então, primeira classe tem esse porquê. Você falou do lançamento, às vezes é cansativo. De onde veio a decisão de fazer lançamentos e não, às vezes, ter um perpétuo, sei lá? Por estratégia da coprodução mesmo, assim. Eu nunca fui esse cara que entendeu a respeito dessas estratégias e eles vieram e falaram, cara, vamos fazer, o seu produto é um produto de lançamento dentro de uma esteira e se a gente fizer... E eu já queria fazer esse lance de ser um lançamento narrativo, né, com essa pegada visual. E aí a gente começou a desenhar a estrutura a partir disso. E eu nunca fiz perpétuo para nenhum produto, assim. Agora que eu estou começando a entender mais das estratégias, trazendo um pouco mais de conscientização de um time de vendas que fica ali sempre disponível para oferecer meu Uhum. produto, mas eu sinto que o primeira classe ele faz parte dessa jornada de narrar o lançamento. E sem isso eu me sentiria não feliz fazendo, sabe? Então quando eu falo vou fazer um lançamento de primeira classe, eu sei que envolve toda essa narrativa que já tem, sei que tem um monte de pessoas já esperando o próximo para assistir essa novela. Não, muito bom que você tem Foi um coprodutor que trouxe esse insight, que deu super certo, que te entendeu muito bem o que você gostaria de levar, que Sim. entendeu o melhor método, né, de levar isso para seus alunos, é confiar mesmo no trabalho do seu parceiro de negócio, né? Sim, eu não tinha escolha, na real. Não, mas é uma parceria que quando dá certo, dá muito certo, né? Sim. Como que você encontrou um coprodutor? Ele foi atrás de você, ele ou ela, desculpa. Quem foi atrás? Como que surgiu esse match? Foi eu que vi ele fazendo um lançamento de um outro designer, Uhum. e aí eu olhei e falei, cara, tem um visual que eu gosto. Esse anúncio eu tô parando para assistir. E aí eu fui atrás dele, falei com o designer, que era o Marcelo Kimura ainda, vamos dar nome aos bois aqui, que é um designer super amigo, super talentoso também, que também lança no mesmo segmento que eu lanço. E aí ele falou, cara, o meu lançador é o Will Baldan. Fala com ele, talvez tenha um match aí e tal. E aí a gente ficou lançando até o final do ano passado juntos. E deu muito certo, assim, deu um match sinergia muito legal. E que a gente colheu bons frutos, bons resultados, erramos muitas coisas também. Acertos e O erros. que vocês erraram aí? Que você fala, nossa, isso aí eu posso dividir pra ninguém fazer o mesmo erro que eu cometi. É justamente o que eu trouxe anteriormente, assim, o equilíbrio entre produtividade e criatividade. A gente conseguia fazer 2 lançamentos no ano, 3 no máximo, com muita energia dedicada. Então, como que a gente conseguiria fazer? Eu via o mercado fazendo 6, 7, 8, às vezes, as pessoas fazendo. Então, eu tinha 3 janelas de abertura de venda do meu produto, que eram muito boas vendas, mas que ao longo de todo esse processo, a gente construiu um super castelo visual e acabava o lançamento, a gente destruía esse castelo. E aí passava um tempo, construía um outro. Então, a gente não reaproveitou tanto da nossa jornada de castelos construídos. A gente sempre destruía e começava um do zero. E eu acho que eu faria diferente isso, de fazer uma estrutura que se retroalimentasse para que eu não tivesse que construir tudo do zero outra vez, sabe? Acho que tem um gap aí de investimento que a gente realmente perdeu. Além do seu coprodutor, ali como parceiro, qual que é a equipe que vocês tinham e qual que é a equipe que você tem hoje? Qual que é o perfil das pessoas que trabalham com você? O perfil é bem criativo. A gente sempre prefere trabalhar com pessoas que querem se tornar seniors. Então, a gente não contrata geralmente o cara sênior, mas a gente treina pessoas que estão no nível júnior para passar por todas as etapas na nossa metodologia e ter a nossa visão, assim. Então, a gente tinha copywriter, tinha tráfego, tinha o audiovisual completo, né? O nosso audiovisual realmente é um audiovisual caro,
porque a gente não faz só o básico bem feito ali, a gente realmente investe nisso. Qualidade custa caro, Qualidade né? custa caro. Então, a gente sabia que esse era o nosso maior braço ali de produção, mas tinha toda a equipe para um lançamento de fato ocorrer. O expert, o especialista, o estrategista, copy, tráfego, o audiovisual, tinha suporte, né? Então, ao todo, girava em 15 a 20 pessoas, dependendo do time de vendas que a gente colocava ou não em cada lançamento. Parece pequeno, né, para um lançamento do tamanho que a gente conseguiu fazer, mas as pessoas sabiam dar conta de muita coisa. E eu já achava grande, assim. Aham. Eu sou da visão de que o time tinha que ser ainda menor. Não, e quando a gente olha que muita gente... A maioria das pessoas começam sozinhas no mercado, né? Você chegar numa equipe de 15 pessoas e fazer um lançamento de sucesso é uma coisa robusta. É robusto. Mas eu vejo, cara, tem pessoas que têm 100, 150 Sim, pessoas sim, no time. sim. Eu já olho assim e falo, meu Deus, não é pra mim, sabe? Não é o nível, não é o jogo que eu quero jogar, mas dá pra fazer com... se você tem um especialista, um bom estrategista, 2 audiovisual, cara, copy hoje você desenrola muito bem com inteligência artificial, algumas coisas. Para quem está começando, pensando assim. Então, assim, invista no audiovisual. Se você mesmo está começando hoje, você tem um bom produto, você confia nele. Eu garanto que o audiovisual, no longo prazo, vai fazer com que seu produto tenha um tempo de vida, assim, quase infinito, né? Porque você sempre está trazendo visões diferentes do mesmo produto. E que, às vezes, você tem um produto ótimo que você deixa morrer porque ele é sempre mostrado da mesma forma. Sabe quando você está no Natal ali, você recebe a mesma caixa, sabe? Às vezes pode ser o mesmo presente que está A dentro. mesma meia, A todos os mesma anos. meia, mas se ela está envelopada de forma diferente, você vai lá na árvore olhar e ver se a caixa está lá. Legal. Você falou do audiovisual, né? Dessa importância. E no Fire, do ano passado, você palestrou, você vai estar esse ano também. Você falou bastante da importância do vídeo no mercado digital. Como é que você enxerga isso que o nosso mercado, às vezes, poderia estar aproveitando melhor? Quais são os caminhos que você vê para que o vídeo se torne essa ferramenta tão potente, né, para negócios digitais? Sim. Eu sempre pensei, dá para lançar sem copy? Dá para lançar sem tráfego? Dá para lançar, às vezes, até sem conteúdo, tem gente que lança, né? Mas não dá para lançar sem vídeo. Então, o vídeo ele é uma etapa crucial do processo e que é a porta, a vitrine, né? O seu microfone ali para você falar para as pessoas a dor que você resolve ou o que você soluciona de alguma forma. E eu vejo o mercado tendo uma maturidade muito grande, ano após ano, em entender que isso é essencial e que o audiovisual ele é de supra importância para você se dedicar, construir um time que entenda a tua linguagem, que ano após ano facilite as coisas, porque ela já sabe o que você vai falar, o que você vai fazer. Então, no começo parece tudo muito complexo, porque é uma educação de fato de um time, mas que daqui a pouco, cara, eu chego no estúdio, hoje a câmera está posicionada, ele já sabe o ângulo que eu gosto, já sabe a luz que é e acabou. Você faz isso instantaneamente, entendeu? Mas passa por um processo. Então, eu sinto que o audiovisual está tendo esse novo direcionamento, essa nova abertura de um mercado de infoprodução, né, digital gigantesco, que antes a gente tinha a publicidade para trabalhar e hoje a gente tem o digital a nosso favor. Então, as duas pontas ganham muito, né? Quem está na produção e quem está no outro lado consumindo essa produção. Porque se a gente pensar que todo mundo precisa de conteúdo hoje em dia, e o conteúdo nasce a partir de um criativo, eu estimo que a gente nunca vai ficar sem trabalho aí pelo próximo século. Você falou que você chega no estúdio, a câmera tá montada, passa ali rapidinho. Mas a gente sabe que projetos criativos, mais robustos, às vezes você tem muita liberdade para fazer, você vai fazer ali mais tempo. E o Leozinho para os íntimos, né, aqui, comentou mais cedo do vídeo que você fez pro perfil do Fire, né, no Instagram, que vocês demoraram 9 dias, né, para fazer. Como é que é esse processo construtivo para um vídeo desse tipo? Vou tentar narrar aqui um pouco passo a passo, assim. Quando a gente recebeu o convite, a gente teve o seguinte briefing, né? Faça o que vocês quiserem, tem o cartão branco para criar, roteiro, estrutura, o tempo de vídeo. A única coisa que precisa do tempo de vídeo é 1 minuto e 29. Beleza, esse era o nosso único direcionamento. Mas a gente precisa comunicar que o Fire agora vai se chamar Hotmart Fire. Então, no nosso processo criativo, a gente realmente faz um processo de desconstrução.
A gente vai para o final e tenta descer essas escadas para ver cada etapa do processo para evitar dor de cabeça ou erro. Então, cara, Hotmart Fire, já vi o nome do Fire, fogo, transformação, tipo, palavras-chave que ficaram reinando ali na nossa cabeça. O fogo e a transformação é um poder. Eu falei, cara, eu vou me transformar no Tocha Humana, sacou? Mas tudo isso vem desse lance de repertório. Então, vai se conectando de uma maneira que você fala, ok, eu sou o Tocha Humana agora. Então, eu consigo fazer que eu me torne o Tocha Humana? Consigo. Então, a narrativa da copy foi toda em cima disso, né? Que eu recebesse o corta-vento lindo de vocês, que inclusive vocês me Eu mandaram. não tenho ele ainda. Eu tenho, tá lá na mala. Isso tem que se tornar uniforme das Tem, pessoas, eu também porque acho. é maravilhoso. Também acho. Foi um acerto gigantesco, porque quando eu vi, eu acho que eu vi num history do Érico Rocha, eu acho que ele tinha recebido. E aí eu mandei mensagem pro JP e falei, quero. E aí ele assim, fala com a Rosa. Aí eu falei com a Rosa, falei, cara, me manda. A gente já tinha gravado parte do vídeo, mas eu falei, tá aqui, esse é um manto, que é o meu uniforme do meu super-herói, que quando eu vestir esse manto, eu tô com a habilidade do Hotmart Fire na minha mão e eu posso jogar o jogo do digital com a minha habilidade. Então, esse foi o centro de toda a conexão da narrativa. E aí foi isso, a gente simulou que ele estava recebendo o manto, e quando eu vestia, eu me tornava o Tocha Humana, que é o sentimento do Hotmart Fire, né? O poder que ele te dá de estar no evento como esse, adquirindo habilidades, conhecimento com tantas outras pessoas, e que eu estava incentivando as pessoas a também terem esse poder. E todo mundo tem, só basta vestir um manto. Então, é uma desconstrução que quando você está lá no começo, você fala, então é isso, é aqui que eu vou chegar. E aí o vídeo passa por aí. Tá, vamos gravar onde, qual vai ser os ângulos, qual vai ser a técnica utilizada para simular aquele fogo. E assim, a gente sabia tudo? Não, a gente foi descobrindo ao longo do processo. A gente só sabia que queria chegar naquilo. Então a gente senta com as pessoas e, cara, o que precisa para isso ser feito? Ah, precisa aprender simulação de fogo. Tá, tem algum lugar que a gente sabe aprender isso? Cara, a internet é um rio de informação. Tem algum conteúdo. Então, se eu fosse adquirir um treinamento de alguém, é em cima dessa dor que alguém fosse me solucionar. E aí a gente foi trazendo pessoas que já têm essa curiosidade de aprender, de evoluir, e saiu. Muito bom. Eu espero que ninguém encontre a Rosa, porque senão as pessoas vão começar a pedir jaqueta pra Rosa. Entregando aqui o WhatsApp da Rosa aqui embaixo. Mas ela ficou sem entender quando eu falei, quero um corta-vento. Ela assim, pra quê? Eu falei, calma, vai dar certo. Porque eu não queria contar. Era pra ser uma surpresa. Era pra ser uma surpresa. Muito bom, muito bom. Porque isso ia entregar todo... Pensa, a expectativa do vídeo, né? A gente odeia entregar o roteiro antes, porque quando você lê, é uma coisa, mas quando você vê, você sente diferente. Mas eu falei, calma que vai dar certo. Me manda tamanho G. Muito bom. Foi sucesso. Lucas, mais perguntas, Dani? Eu quero saber de onde as pessoas podem acompanhar conteúdos criativos como esse e outros, onde que elas podem te encontrar? Legal. Bom, minha rede social é @lucasrosa no Instagram e o nosso estúdio é _wearepink, né? Nem todo pink é rosa, é um slogan que a gente usa. E lá eu compartilho todos os nossos projetos, os bastidores, os resultados e todo o meu dia a dia, assim, como criativo, o que eu faço, o que eu gosto de pensar. Então, me acompanhem por lá. Eu sempre tento compartilhar muito conteúdo mesmo no meu feed, nos meus stories. E que, de alguma maneira, para quem está começando, para quem já vive o mercado, é um lugar, assim, que é uma boa escola de referências, porque a gente está sempre pensando em coisas malucas para fazer. Muito bom. E eu quero saber das pessoas que estão acompanhando, quero que vocês comentem aí quem é o eu criativo que vive dentro de vocês. A gente falou muito desse assunto mais por início. Quero saber quem é o criativo que está dentro de todos vocês. Deixa aqui nos comentários o comentário mais criativo. Quem sabe pode aí levar um kit do Hotmart Cash para casa. Oba! Quero agradecer, aprendi muito nessa minha estreia aqui ao lado da Dani. Que legal. E de você, Lucas. Aula incrível aí. E obrigado. E eu espero despertar o meu criativo que tá aqui adormecido. Vou aproveitar que a gente tá aqui nesse assunto que é tão legal e que é tão necessário pra gente manter o nosso mercado cada vez mais diferenciado, atraindo pessoas novas. Então, gostei bastante. Saio também muito empolgada. Que bom. Esse é o incômodo que eu deixo para todo mundo, deixo para vocês, deixo para você aí que está nos ouvindo. Busque e vá atrás dessa
desse fogo, desse criativo, desse artista que mora aí dentro, porque isso é uma força, uma ferramenta incrível que todos nós temos e que muitas vezes a gente não utiliza, mas cabe a cada um de nós, porque isso é... Cara, uma vez que você desperta isso, todo mundo só tende a ganhar, e inclusive o produto, a marca que você queira atender a partir disso. Muito bom, muitíssimo obrigada. Muito obrigada a todo mundo que acompanhou aí o nosso episódio. A gente se vê aqui no Hotmartcast, no YouTube, nas plataformas digitais, todas as segundas e quartas. Então, até mais!